E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, descer besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Hoje o dia vai ser massa. Meu nome é Ediel Siqueira e a minha vida está em reforma o tempo todo. Olá, olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Alex, prazer imenso estar aqui com vocês novamente. E hoje o dia vai ser top demais, velho. Agora sim, meu nome é Valdemir Lopes, me chamam de Val, sou pastor e, consequentemente, estou aqui para falar sobre a reforma e sobre todos os assuntos pertinentes ao que o nosso Ediel ou o nosso Max aqui estiverem falando ou sugerindo. É isso aí, gente. Um bate-papo hoje sobre o que é ser reformado. Muito se fala sobre isso. Algumas pessoas não entendem ainda, ou às vezes entendem de uma forma, mas na verdade é muito mais abrangente. Mas antes de tudo, com a palavra a patroa. Chegando agora, Ediel Siqueira para... Tchau, tchau, gente. Bem, meu irmão Val, então vou me dirigir Val direto. Val, pastor, é um amigo, um cara que eu sei que vai ter muita coisa legal aí para falar. Queria que você se apresentasse, meu irmão. Como é que você tá e de onde você vem? Bom, tô muito bem, graças a Deus. Na realidade, eu sou pastor da A Ponte, da Igreja A Ponte. Nós estamos na Ponte há mais ou menos 3 anos, mas toda a minha origem é presbiteriana. Eu nasci na igreja presbiteriana e estive durante muito tempo vivendo em missões. Eu fui missionário internacional, estive em vários lugares, vários países, na Europa, na África, nas Américas, de maneira geral, conhecendo diversas culturas, sempre plantando igreja, pregando o evangelho, tendo contato cosmopolitas com diversas pessoas muito interessantes, com quem eu pude conversar, conhecer, estabelecer amizades, enfim. Durante 15 anos da minha vida, eu estive morando fora, pregando o evangelho, plantando igreja, estudando também, me referenciando academicamente e, consequentemente, voltei para o Brasil no ano de 2004. Eu sou casado, tenho 2 filhos e hoje, graças a Deus, estamos ali ministrando, ensinando na igreja A Ponte, tanto do Recife Antigo como de Boa Viagem também, né? Sou formado em teologia, formado em filosofia, tenho um mestrado também de filosofia, tenho pós-graduação de sociologia contemporânea, que eu me lembro e letras, muita coisa, letras em espanhol, né? E porque minha formação inicialmente acadêmica, não propriamente teológica, mas acadêmica, ela foi na Espanha, na chamada Universidade Alcalá de Henares, em Madrid. E depois, consequentemente, eu fiz o seminário de teologia reformada, e depois fui fazendo pós-graduações. Aqui no Brasil, eu cheguei a fazer filosofia, sou mestre em filosofia pela Federal e provavelmente doutorando em ciências políticas a partir do próximo ano, se Deus quiser, claro. Ou desse ano de 2020, né? Vai Olha ser aí. uma avant-première, um pouco daquilo que é o Val, né? Simplesmente o Val. Você pode me chamar de Val, né? Valzinho, Valzão, mas o Val. Estamos o Val aqui. É isso tudo, ele só tem uma falha, ele é alvirrubro. Isso é um problema, entendeu? Mas eu tô do lado de outro alvirrubro aqui, então ninguém fica... Rapaz, hoje somos a maioria aqui, né? Tá vendo? Isso aí é um momento, é um marco. É um marco, onde o alvirrubro é maioria em Recife. Olha aí. Mas vamos lá. Já dá para encher uma Kombi, hein? Pois é, já dá para encher. Pois é. Val, a gente fala muito assim, hoje em dia, talvez durante um bom tempo dentro da igreja evangélica brasileira não se falou, né? Ficou um tempo falando, depois meio que deu uma apagada, e agora com novos líderes evangélicos volta-se muito essa questão da teologia reformada, de ser reformado. Tem muita gente que valoriza muito isso. E não, vamos lá, que a gente tem que meditar. Vamos lá. Tem que meditar. Val, durante a história da igreja evangélica brasileira, a gente começa a observar que lá atrás existia uma
intencionalidade em se falar isso, um costume de se falar, depois isso meio que morgou um pouco e agora volta-se com o surgimento de líderes na linha teológica reformada, inspirados nessa linha. E as pessoas, tem muita gente dizendo eu sou reformado, mas aí eu queria saber, o que a gente gostaria de saber, afinal de contas, o que é realmente o cara ser reformado? O que é ser reformado? Essa é uma pergunta bastante difícil, né, de ser respondida, em razão de que quando a gente fala da reforma, nós temos que entender que a reforma é um movimento extremamente amplo. Nós podemos falar de uma reforma evangélica, uma reforma que é conhecida como reforma luterana. Nós podemos falar também de uma reforma reformatas, digamos assim, que é uma reforma que aconteceu mais na parte central do continente europeu, uma reforma que foi sugerida por Zwinglio, por exemplo, seguida por Calvino, ali na Suíça, depois na Hungria, na Holanda, na Bélgica. Então nós tivemos essa outra reforma que aconteceu quase que paralelamente à reforma de Lutero, que erroneamente, na minha forma de enxergar, claro, ela é chamada de reforma luterana, porque inclusive igreja luterana, né, quando se fala de igreja luterana, isso eu tive na Alemanha, não existe igreja luterana na Alemanha, existe igreja evangélica. Na realidade, a igreja luterana é chamada igreja evangélica na Alemanha, porque o principal ponto da reforma de Lutero foi justamente a volta ou a centralidade da pregação no evangelho. Ou seja, o evangelho deveria ser pregado em todo momento, dentro do culto, dentro da liturgia, daquilo que o próprio Lutero propunha, do que seria uma reforma na própria Igreja Católica, né? Então, quando você diz assim, mas a igreja aqui no Brasil não é luterana, foi chamada assim, inclusive foram os católicos que chamaram a igreja evangélica da Alemanha de igreja luterana, para fazer uma desassociação com a própria igreja católica, né? Mas fundamentalmente o que há é igreja evangélica, porque essa reforma foi centrada no evangelho. Depois tivemos essa reforma continental, que foi a reforma feita por Zwinglio, por Calvino e por tantos outros ali, né? A reforma na Hungria, a reforma na Romênia, a reforma na Holanda e por aí foi. Tivemos a reforma anglicana. Essa reforma, ela foi uma reforma que surgiu a partir do Henrique VIII, e pela história nós já conhecemos, né, as peripécias amorosas do Henrique VIII, a separação dele, né, o divórcio dele com a Catarina, a princesa Catarina, que era sua esposa, que se separa dela, porque ela não podia conceber, e era muito importante essa questão de conceber filhos, para uma linhagem, ela não podia ter filhos, e ela já vinha de um outro casamento com o irmão de Henrique. Enfim, Henrique sempre foi o grande baluarte da Igreja Católica na Inglaterra, mas depois desse divórcio, pela não aceitação do divórcio, Henrique se separa da Igreja Católica, e quando ele se casa novamente com a sua esposa já é de linha reformada, ou seja, a sua esposa já vinha de uma linha reformada holandesa, e quando se casa, obviamente que ele começa a adotar parâmetros da própria teologia reformada dentro daquilo que seria a igreja inglesa, a igreja anglicana, que mais tarde foi chamada de episcopal. E, consequentemente, aí houve uma reforma, e costuma-se dizer que a igreja anglicana, ela é uma igreja tríplice, né? Tríplice no sentido de que ela tem uma liturgia muito semelhante, a liturgia de culto muito semelhante à liturgia católica, né? Não sei se foi Burke ou Cartwright, agora não me lembro, me falha a memória, mas um desses disse que a liturgia anglicana era a liturgia católica desprovida das superstições e da idolatria, né? Mas, consequentemente, você tem uma liturgia, uma aparência de culto, uma regra de culto, que quando você olha para uma igreja episcopal, inclusive na própria indumentária, na roupa do pastor, você observa ali uma semelhança muito grande com o catolicismo, né? Os ritos de culto e tudo ali que está presente também. Inclusive a questão da transubstanciação, embora haja igrejas episcopais, como a Episcopal Carismática que nós temos aqui em Recife, que não adota esse posicionamento da transubstanciação, mas de uma consubstanciação.
e de uma memorização, uma rememorização no momento do culto da ceia, né? Mas, além disso, nessa questão tríplice, se eu devagar um pouquinho assim, vocês me tornam... podem me interromper na hora que quiserem, viu? E, bom, além dessa questão tríplice do culto, né? A igreja anglicana, ela adota a questão da teologia reformada, propriamente, que veio da nova esposa de Henrique VIII, e que Eduardo VI, que foi o filho de Henrique VIII, deu continuidade a isso, né? E a outra perninha, além dessa da liturgia, da doutrina reformada, é a questão do governo da igreja. Então, o governo da igreja anglicana é um governo que se assemelha à igreja evangélica, isto é, à igreja luterana. A igreja evangélica aqui que eu chamo a igreja luterana, propriamente, que é aquele conselho formado de bispos, né? Não propriamente a decisão é tomada por um bispo, mas a decisão é tomada por um conselho de bispos, um sínodo, né? Que a partir daí pode-se fazer a determinação sempre respeitando a localidade, isto é, sempre se respeitando o que é a regionalidade ou a localidade da igreja. Então essa foi a terceira reforma. E a quarta reforma foi decorrente dos discípulos de Zwinglio, os chamados anabatistas. Alguns discípulos de Zwinglio entenderam que era necessário fazer um novo batismo, né? Tanto para os adultos como basicamente para os adultos, porque eles negavam o batismo infantil, o chamado pedobatismo, que é uma das marcas da igreja historicamente, né? Desde os seus primórdios. Nós podemos falar sobre isso se vocês quiserem. E eles negam a necessidade do batismo infantil e passam a batizar apenas pessoas adultas, inclusive aquelas que já haviam sido batizadas durante criança, ou seja, durante o seu nascimento, com poucos dias de vida, ou aquelas que haviam sido batizadas com 8, 10, 12, 13, 15, 20 anos. Ela poderia ser novamente batizada. E havia essa exigência de rebatismo, né? E eles também propunham uma questão de que o culto deveria ser vivido, e isso também é da reforma reformada e da reforma luterana ou reforma evangélica. O culto deveria ser vivido todos os dias da sua vida através de um discipulado, de um tete-a-tete, né? Um pele com pele, de caminhar juntos e tudo isso, e de que, claro, o novo pastor ele deveria ser formado pelo velho pastor, dando sempre aquela referência ao que já estava posto, ao que já estava sendo colocado. Então nós podemos falar dessas 4 linhas de reforma. Veja, reforma evangélica, luterana, reforma reformada, reforma propriamente do continente, suíça, húngara, holandesa, belga, né? Eu estou citando assim porque existem vários documentos das confissões reformadas, como por exemplo o documento da confissão belga, que é muito interessante, como o catecismo de Heidelberg, e os de Westminster, que embora foram feitos na Inglaterra, mas são presbiterianos, né? Os basicamente presbiterianos, não necessariamente exclusivamente presbiterianos, mas são basicamente presbiterianos. A igreja presbiteriana propriamente, ela vai surgir sob a influência da reforma continental, isto é, Calvino propriamente, Zwinglio também, mas ela vai surgir na Inglaterra, especificamente na Escócia, né? Mas ela vai surgir quando Cartwright, por exemplo, ele chega a falar sobre a necessidade de se fazer um governo que seria o governo de presbíteros. E presbíteros não seria exclusivamente o pastor ou um grupo de pastores como se apregoava na igreja evangélica, mas também os cristãos mais bem preparados. No caso, não seria o presbítero, não seria um clérigo, seria um leigo. Exatamente. Poderia ser um leigo também. Poderia ser um leigo também. Então, só até agora, aqui nessa explanação, por exemplo, a gente já pode considerar então que o reformado é um evangélico. É um né? evangélico. E por que existe essa dicotomia, que às vezes tem uns reformados que querem dizer que não são evangélicos, às vezes tem surgido isso. Aí tem evangélico que não quer se identificar com a reforma.
E ainda tem os pentecostais, né, que ficam nessa dúvida se fazem parte, consequência da reforma, ou alguns até dizem não temos nada a ver, nós temos uma nova linha, uma nova visão. Como é que é isso? É bem interessante, né? Bem interessante. Obviamente que todas as igrejas e todos os movimentos que nós temos hoje, que é entendido como movimentos cristãos evangélicos, né? Seja ele reformado ou não, procederam da reforma. Obviamente, porque o presbiterianismo veio da reforma, o congregacionalismo também Sim. veio da reforma, os chamados batistas mais particulares, que não são todas essas igrejas batistas que nós temos por aí, não aquele batista geral mesmo, mas o batista particular, também veio da reforma, veio inclusive da igreja congregacional. Então todos os movimentos que nós temos hoje, eles vêm de certa maneira da reforma, mas podemos chamá-los de reformados? Eles podem se intitular como reformados? Aí o que é ser reformado? Essa é a questão, né? Essa é a questão que nós vamos tratar aqui, que eu posso começar a responder. Pode. Desde a minha forma de enxergar, desde a minha forma de ver o que é ser reformado. Então, seguindo essa linha de raciocínio, nós temos essas 4 reformas, né? A de Zwinglio, a reforma de Lutero, vamos colocar assim, a reforma anglicana de Henrique e a reforma dos anabatistas. Tá? A partir dessas 4 reformas surgiram todas as outras congregações que ainda hoje estão no mundo, né? Inclusive os pentecostais que você mencionou aí, que veio a surgir posteriormente, ainda no final do século XIX, início do século XX, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e aqui no Brasil no início do século XX, com a chegada aqui da Assembleia de Deus, etc, etc. É muito interessante porque o movimento pentecostal ele também tem 4 vertentes, né? Não podemos colocar tudo dentro de um mesmo saco, ele tem 4 vertentes na minha maneira de enxergar também, que é o movimento pentecostal histórico, chamado o batismo com o Espírito Santo, que é o movimento pentecostal raiz. O batismo com o Espírito Santo é aquele que deve ser feito com o poder do Espírito que se manifesta através de línguas. Chamado primeira onda, né? Primeira onda pentecostal. Primeira onda pentecostal, né? Aí a gente pode falar aí dos assembleanos, da Assembleia mais histórica, né? Dos assembleanos, também de uma vertente do congregacionalismo. Depois veio uma segunda onda, vamos colocar assim, seguindo o seu raciocínio, uma segunda onda desses movimentos pentecostais, que foi aquele movimento pentecostal que atingiu mais as igrejas históricas, reformadas, inclusive o presbiterianismo. Porque quando nós falamos de movimento pentecostal, na igreja presbiteriana, existem também vários pastores e pessoas que são pentecostais, né? E ainda sustentando aquela ideia de falar em línguas, né? Do dom de línguas, mas sempre com uma certa restrição, jamais de maneira pública, como as igrejas históricas eram no seu princípio. Na terceira onda foi que esse dom de línguas começa a aparecer mais associado a dom de profecia, começa a aparecer nos cultos, né? E aí começa também a ser associado a dons de cura, a dons de libertação. Aqui no Brasil, esse movimento veio a surgir nos anos 50, 60, com um missionário de uma igreja chamada Deus é Amor, o Davi Miranda. Ele tinha um programa de rádio, não era podcast, era rádio. Ele tinha um programa de rádio na época e ele começou com essas histórias de entrevistar demônios, né? Ele entrevistava os demônios. Meu nome é Tranca-Rua, Exu Caveira, não sei o quê. Rapaz. E o interessante é que o nome do demônio estava sempre associado a uma raiz africana, nunca uma raiz anglo-saxônica, sim, né? Sim. Mas sempre africana. Nenhum, eu sou Thor. Pois é, não, nenhum. O demônio só tinha nacionalidade já, né? Eu sou Pandora, não, Pombagira não, eu sou Pandora, né? Não, nada disso. Então, a gente começa a observar que sempre havia essas entrevistas e muito focado na questão de cura e de libertação. E aí veio essa quarta onda, que foi a onda chamada hoje de neopentecostal. E eu concordo com o Franklin, né, que ele chama de hiperpentecostalismo. Eu também considero um hiperpentecostalismo, que é a ideia baseada agora na teologia da prosperidade, né? Você tem que dar o seu dízimo porque Deus vai abençoar aquele que dá, e mantendo certos parâmetros de entrevista a demônio, curas, libertação. Aí você tem a igreja do Universal,
a igreja do R.R. Soares, a igreja do Valdomiro, Santiago, que são muito assim, populares aqui no Brasil, né? Não, e agora eles não só entrevistam, eles fazem entra demônio, sai demônio, entra demônio, sai demônio. Eles têm uma autoridade assim sobre o demônio. É um poder incrível. absoluto, né? Não, mas esses caras também entram no bolo da reforma. Eu tenho medo de falar isso, sabe? Eu tenho medo de falar isso e a turma me matar depois nessa semana. A gente pode considerar que esses caras entram no bolo da reforma? E nos parece que até nesse momento do neopentecostalismo, parece que está havendo uma outra... Criou-se um outro monstrinho, que é a renovação da teologia da prosperidade, que é através da teologia do coaching. Não sei se... parece que é uma criança, é o bebê, a reforma... É uma variação da própria teologia da prosperidade, né? A teologia do coach, muito centrada na figura de alguém que pode aconselhar, administrar, quase que ocupando o lugar do Espírito Santo no lugar onde o Espírito Santo ocuparia para o cristão. É porque o discurso mudou um pouco, né, pastor? Porque na prosperidade é o que você pode ter. Agora é o que você é. Exatamente. É por aí. E é muito... são questões muito inovadoras. Mas, na realidade, tudo isso que nós estamos vendo já de alguma forma aconteceu na igreja. Só não teve... A época só não teve dimensão, né? Mas já aconteceu na igreja. Mas não aconteceu na igreja, inclusive não teve dimensão, porque a igreja em si foi contrária a tudo isso, né? Como qualquer igreja histórica, ela é contrária à teologia da prosperidade, como ela é contrária à teologia do coach, como ela é contrária a todo tipo de teologia que muitas dessas igrejas pentecostais de terceira onda, de quarta onda, ou do terceiro movimento ou de quarto movimento, eles adotam e determinam como grande marca da sua pregação, né? Mas voltando à igreja reformada, ao movimento da reforma, seguindo aquele raciocínio que nós colocamos no início, vamos voltar para lá, essas 4 linhas da reforma, né? A reforma de Zwinglio, Calvino, a reforma de Lutero, a reforma anglicana e a reforma anabatista, né? Dessas vieram todas as outras denominações que hoje estão pululando por aí, por aqui pelo Brasil e pelo mundo. Bom, de certa maneira, as denominações de hoje, elas ostentam várias características da reforma, do que foi defendido ali. Só que algumas denominações ostentam ou sustentam mais doutrinas daquela reforma, de uma daquelas 4, especificamente, eu vou falar aqui da reforma reformada, da reforma continental mesmo, propriamente, tanto a luterana como a de Zwinglio e Calvino, do que propriamente de outros tipos. O que seria ser reformado? O que é uma igreja reformada? Como identificar uma igreja reformada? Basicamente, é uma igreja que subscreve os documentos da reforma. Subscrever os documentos da reforma é você aceitar como documentos que norteiam, que inspiram, né, a sua fé, aqueles documentos que foram produzidos pelos chamados pais da reforma eclesiástica do século XVI até o século XVII. Então, século XVI, século XVII, como por exemplo, Catecismo de Heidelberg, Confissão Belga, Confissão de Catecismo de Westminster, maior, o Breve Catecismo. Então, querendo ou não, um cristão reformado, uma igreja reformada, ela, querendo ou não, ela vai subscrever esses documentos. Porque do que esses documentos tratam? Eles tratam, na realidade, daquilo que está exposto como teologia nas Escrituras. Então, se você pegar esses documentos, você vai ver que todos eles começam ou numa exaltação a Deus, né? Uma exaltação à Trindade. Então, querendo ou não, uma igreja reformada é uma igreja que sustenta e defende a questão trinitariana, não só no modelo de culto, como também na prática de vida. Então, exalta ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, etc. Além disso, a igreja reformada é uma igreja que
considera a depravação do homem, ou seja, o reformado, seja ele zwingliano, calviniano, eu não gosto de falar calvinista, eu prefiro falar calviniano, né? Então, o zwingliano, o calviniano, o luterano sustentam de maneira irrefutável, a partir das escrituras, que o ser humano ele está completamente perdido. Que no coração do homem existe uma maldade intrínseca. E essa maldade, ela é consequência do próprio pecado, do pecado original e do pecado factual, do pecado de cada um. E, consequentemente, a defesa da depravação total é uma marca da Igreja Reformada. Essa defesa da depravação total, ela inclusive ela vai contradizer, ou vai se opor diametralmente à própria teologia marxista, a teologia materialista de Marx. Porque o marxismo, ele vai entender que o homem, o trabalhador, aquele que é o gerador das verdadeiras riquezas materiais da sociedade, ele é uma vítima de um outro ser humano. Esse outro ser humano é o rico, é o opressor, é o proprietário. Marx, ele define o mundo entre proprietários e não proprietários. Então, a maldade em si, ela se acha no coração desse outro e não no coração do trabalhador. Existe uma percepção de que o trabalhador, de que o ser humano trabalhador, né, é uma categoria à parte, é um inocente, é um ingênuo, é alguém que está sendo colocado como vítima, é vitimado na sociedade, é vapuleado por essa minoria opressora. E isso é se colocar diametralmente em oposição àquilo que a teologia reformada diz, que não faz essa distinção, que na realidade aquilo que o marxismo enxerga no proprietário, ele vai enxergar também no trabalhador. Isto é, a maldade está no coração de todos os seres humanos. E aqui parece haver uma espécie de paradoxo. Por exemplo, porque a teologia reformada, ela defende a exaltação da criação. Se a criação, ela é criação de Deus, então o próprio ser humano, mesmo tendo maldade no seu coração, ele pode, por ser uma criação, por ser parte da criação de Deus, ele pode ainda manifestar elementos de bondade, ele pode manifestar também através da sua arte, através da cultura, ele pode manifestar uma expressão de louvor a Deus. Basta mencionar aqui as sinfonias de Bach, por exemplo, que começa com JJ, depois SDG, Só lhe deu glória, né? Jesus me ajuda, várias sinfonias, inclusive os concertos de Brandenburg, que são concertos cantados de músicas para dançar. A dança, nesse sentido, seria uma expressão também de louvor a Deus, de adoração a Deus. Então, não existe necessariamente uma separação, mas ao mesmo tempo em que há uma exaltação da criação, existe uma desconfiança do coração. Não é uma exaltação ingênua. Não é dizer assim, tudo que é produzido pelo ser humano é positivo. Tudo que é produzido culturalmente pelo ser humano é válido e é bom. Não. Aqui que entra o discernimento do Espírito, o discernimento falado pelo apóstolo Paulo nas Escrituras, o discernimento do Espírito. É necessário discernir, porque da mesma fonte que procede o bem, algo tão belo quanto uma obra de arte, uma escultura, um poema, um filme que tanto emociona e que nos faz refletir, que nos faz pensar sobre a vida, sobre a nossa existência, tantos livros e tantas coisas maravilhosas criadas pelos seres humanos. Por outro lado também, existem coisas que foram criadas pelos seres humanos que não são para o deleite de Deus, que não são para a glória de Deus, muito pelo contrário, são ataques nocivos, são ataques que procuram ferir a santidade de Deus e destruir a humanidade do próprio homem. No né? caso, essa produção que ataca, né, as verdades do Evangelho é fruto da depravação total, uma vez que o ser humano tende para o mal, vamos dizer assim, por si só.
né? Aí fica uma pergunta. E mesmo sem ser renovado pelo Espírito, mesmo sem ser regenerado pelo Espírito, o ser humano ele pode produzir uma cultura, uma arte, criar algo bom, tá? Ele pode fazer isso. Não necessariamente tem que ser alguém regenerado pelo Espírito para que a partir daí ele possa produzir algo bom. Então, o ser humano, mesmo um ser humano, vamos colocar assim, caído, um ser humano ateu, ele pode produzir uma coisa boa, né? Que não está propriamente vinculada a uma degeneração da humanidade, nem é uma agressão à santidade de Deus. Aí, no caso, seria um pouco um reflexo da graça comum, né? Isso, exatamente, então, a considerada graça pelos reformados, de considerada. maneira geral. Certo. E aí, assim, a gente fala de depravação total, a gente comenta que você falou da questão dos catecismos de Heidelberg e de Westminster, você Confissão falou da belga. questão da confissão belga, da Trindade. E se o nosso... Tem mais alguns pontos? Tem mais? Então pronto, então vamos embora. Alguns pontos. Vamos lá. Que nós podemos vincular a essa teologia reformada e, consequentemente, aos pontos, né, da igreja reformada. E como a igreja pode ser vista como uma igreja reformada, ou como um cristão, ele pode se autodenominar como um cristão reformado. Bom, além desses pontos, da questão da exaltação da criação, da depravação do coração humano, da depravação total do coração humano, e da centralidade do Evangelho e da cruz de Cristo na pregação, porque se existe algo que a igreja reformada ela vai valorizar, é a pregação das Escrituras e a correta administração dos sacramentos. Leia-se aí o batismo e a ceia. O batismo, ele pode ser feito de várias formas. Pode ser por aspersão, ele pode ser feito por imersão. Na realidade, a forma não é tão importante. O importante é o ato em si, porque é um ato que sela como testemunho diante dos homens o compromisso e a aliança que já foi estabelecida no Espírito e pelo Espírito Santo. Então, a correta administração, porque tanto na pregação quanto na correta administração dos sacramentos, e colocaríamos ainda a própria oração, existe aquilo que tanto Zwinglio, mas principalmente Calvino, exaltou como ponto central da teologia reformada, que é a união mística do crente com Cristo. A união mística, ela se dá através tanto do batismo, como se dá através do sacramento, da ceia, como através da oração e da pregação. No momento em que o cristão, ele ouve o Evangelho, ele ouve a pregação da palavra de Deus, o poder do Espírito, que está intrínseco à própria palavra, produz nele uma transformação, uma regeneração necessária para a sua vida. Então, nesse momento, o Espírito age no coração, na mente, na vontade, nas intenções, nos desejos do ser humano. Por isso que é tão importante pregar o Evangelho. E é nisso que muitas igrejas se perdem hoje, porque muitas pregações hoje em dia, elas são de autoajuda, pura autoajuda, onde o indivíduo ele tem que fazer por onde para, a partir dessa sua ação, melhorar ou atingir os seus objetivos. O Evangelho não é isso. O Evangelho, ele é uma mensagem, propriamente vem de Angelus, né? É uma mensagem boa, onde nessa mensagem está imbuída a questão de que você não tem a condição de se salvar, você é um pecador, você está destruído, não existe condição, nem nada em você que possa lhe remeter a uma comunhão mística, uma união mística com Deus, e que por isso mesmo você precisa de Cristo. E o que Cristo fez na cruz do Calvário foi suficiente. A única coisa que nós temos que fazer é acreditar, é ter fé. Fé no que Cristo fez, fé nas obras de Cristo, fé naquilo que Jesus põe como sendo fundamental para que a partir disso eu possa ter a minha comunhão com Deus, a minha paz com Deus, não a paz de espírito, mas a paz no sentido de que antes eu era inimigo e agora eu passo a ser amigo de Deus. Antes
eu não era filho, mas agora eu passo a ser filho, adotado, herdeiro. Então todos esses elementos, como a depravação total, a centralidade da cruz de Cristo, a adoção, a regeneração do Espírito Santo, tudo isso tem que fazer parte e faz parte do Evangelho. Então, quando na teologia reformada se fala sobre a pregação das Escrituras, e Lutero enfatizou a pregação do Evangelho propriamente, que Calvino também subscreve isso, é aí que nós estamos falando de um elemento que é um elemento distinguido das igrejas reformadas. Então a igreja reformada, ela prega o Evangelho sob esses pilares: depravação, a ação do Espírito, a crucificação, a morte de Cristo, que foi uma morte vicária, a morte de Cristo, que foi uma morte substitutiva, a morte de Cristo, que foi necessária para que através desse derramamento de sangue o resgate fosse pago. Jesus é uma espécie de Goel. O Goel era aquela figura, o representante do Antigo Testamento, que pagava por um dano feito por outra pessoa. Então, é aquele que se responsabiliza civilmente, vamos colocar assim, é o responsável civil, digamos, por qualquer dano cometido ou feito por outra pessoa. Então, a pregação do Evangelho, ela tem que se centrar em cima disso. É uma grande notícia, né? Apenas a única demanda é a fé em Cristo. E a ação do Espírito, a colocação que você agora se coloca para que o Espírito Santo ele possa fazer a obra no seu coração. Isso não há nada de mal, de ruim, porque existe uma vertente da Igreja Reformada que considera que, por exemplo, no culto não se pode nem sequer fazer apelos, não é? Isso por quê? Porque se acredita que a ação é toda do Espírito Santo e que a pessoa não tem participação Pronto, nisso. Era isso até que eu ia perguntar, porque quando você falou da questão de fé, por exemplo, eu lembrei logo da questão, peraí, porque durante uma parte da minha caminhada cristã, houve-se sempre um atrelamento único e exclusivo de que ser reformado era o cara que era calvinista, que tem identificação. E aí, não, inclusive textos, eu li, pronto, me preparando aqui para conversar, eu esqueci o nome do autor, então eu pesquisei até, eu posso falar até a fonte, se quem quiser pesquisar, o pessoal do monergismo.com.br tem lá um bocado de artigo e o cara falando, indicando que o verdadeiro reformado era o cara de linha calvinista, e existe uma certa apropriação meio que cultural disso, em cima disso. Mas aí quando a gente fala da questão, quando você fala da questão de fé, a gente está colocando também os nossos irmãos arminianos, com certeza, que se identificam com a linha de Armínio, se aproximam mais disso no grupo dos reformados. Tem a questão do Armínio Wesleyano, né? Que você vê que o Armínio Wesleyano, ele crê na depravação total, claro, na justificação, adoção e regeneração. Olha aí. Então, isso é teologia reformada, são pontos, a herança, digamos assim, da teologia reformada. Então, quando vem uma declaração como o reformado tem que ser calvinista, aí na conversa aqui temos 4 vertentes da reforma. Exatamente. Ele não tem que ser. Aliás, a reforma calviniana, que eu gostaria de chamá-la assim, calviniana, a partir de hoje, reforma calviniana. Vamos falar isso aqui no Cuscuz Cast, viu, Alex? Porque o próprio Calvino, ele não quis nem sequer que fosse indicado a sua tumba. Porque ele disse, eu sou como um verme, eu sou como um pó. Agora imagine essas pessoas que hoje em dia, se ele estivesse ouvindo essas pessoas, não, eu sou calvinista, ele diria, que loucura é essa? Né? Porque na realidade existe muito mito relacionado a Calvino, né? Dentro da própria igreja cristã. E tanto existem coisas boas, digamos assim, como coisas ruins. Palavras que não foram ditas por Calvino, né? Que são colocadas na sua boca, doutrinas que são sustentadas e que ele realmente falou, como a doutrina da predestinação, por exemplo, ser reformado. Muita gente diz, porque eu acredito na predestinação, eu sou reformado. Opa, peraí, calma, não é bem assim, é muito mais do que isso, porque Calvino, se você pega as Institutas, que é, na minha opinião, depois da Suma Teológica, inclusive antes que a Suma Teológica de Tomás de Aquino, é o tratado da religião cristã
mais bem feito, mais denso, e consequentemente ali há uma riqueza teológica impressionante, uma linha de raciocínio impressionante. Quem lê as Institutas e pega uma boa tradução, porque se você pegar uma tradução mais antiga, você vai se perder num português mais arcaico, mas você pega uma tradução mais atualizada das Institutas, você fica impressionado. E quando você lê os 2 volumes, os 2 tomos das Institutas, da religião cristã de Calvino, você observa que, fazendo um corte nos assuntos que ele trata, quando você olha para a predestinação está lá no final do tomo 2, tomando apenas um capítulo, algumas páginas, que alguns podem falar de 3%, e que esse tema da predestinação ela já veio na realidade de Agostinho, porque Agostinho é muito interessante, ele vai escrever uma obra de diálogos, né, formada em diálogos, tal como Platão escrevia por sua influência de Platão, mas ele escreve uma obra chamada De Libero Albedrio, que é o livre arbítrio, né? Agostinho, erroneamente, ele é acusado de ser um defensor da predestinação, porque lá pelo final da sua vida, um Agostinho mais maduro vai escrever uma obra muito pequenininha chamada A Perseverança dos Santos, né? É quando ele toca no tema da predestinação. Calvino pega essa obra e destrincha essa obra dentro das Escrituras. Mas se você observar, quando Calvino fala de predestinação, ele está falando de apenas 3% de todas as Institutas. Mas todo mundo diz, não, ser calvinista é alguém que acredita na predestinação, ou ser alguém que acredita na predestinação é ser um reformado. É muito mais do que isso. E haja material de briga na internet por causa disso. Pois é. Porque olha, eu não tenho mais saco, às vezes, para ver certos comentários. Não, sinceramente, porque ao invés das pessoas irem à fonte e lerem, procurarem ler, de fato, Calvino, ficam lendo artigos do que escreveram sobre Calvino, e, né? Ou uma tweetada, né? Ou assiste um vídeo no YouTube. Não, vá ler, pega as Institutas e leia, né? E tire. É isso que Calvino dizia em relação às Escrituras e em relação a todos os documentos da igreja. Leiam, né? Adquiram o conhecimento, vá atrás. Nós podemos mencionar que a perspectiva teológica de Calvino, ela se senta no conhecimento de Deus, no conhecimento das Escrituras e no conhecimento de si mesmo. Esse é o primeiro ponto da perspectiva calvinista. O segundo ponto da perspectiva calvinista é a depravação total, né? O terceiro ponto fala sobre, que aí envolve também o conhecimento de si mesmo. Conhecer-se a si mesmo, nesse caso aí, é conhecer-se como um pecador, como alguém que realmente não tem a mínima condição de ser salvo por suas próprias obras, por sua própria iniciativa. E isso está plasmado nas Escrituras. Eis que eu nasci em pecado, já dizia o salmista Davi, e o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele deixa isso de maneira muito clara, de que todos os homens pecaram, né? E estão destituídos da glória de Deus. Depois, ele vai centrar a sua teologia na doutrina das Escrituras, né? E, consequentemente, na questão da fé em Cristo, na união mística. E quando você lê as Institutas da religião cristã de Calvino, você vai perceber isso. E lá no finalzinho, algumas poucas páginas, é que ele, influenciado por Agostinho, vai falar sobre a predestinação e vai destrinchar a predestinação diferente de como Agostinho fez. Agostinho deu não só elementos teológicos, como também elementos filosóficos para justificar a predestinação. Calvino vai se centrar em elementos teológicos. Vai nas Escrituras e vai começar amei a Jacó, aborreci a Esaú, e assim sucessivamente ele vai às Escrituras e vai justificando tudo aquilo que seria a predestinação nas Escrituras. Então, como é que a teologia calviniana, ela pode ser, estou falando muito, né? Eu estou falando bastante, né? Como é que a teologia calviniana... Fique à vontade, a gente só está aqui observando a aula. Como é que a teologia calviniana, ela pode ser reconhecida? Ela pode ser reconhecida sobre esses aspectos. Primeiro, o conhecimento de Deus, o conhecimento de si, né? A depravação, a fé em Cristo, a união mística, a centralidade da cruz, né? Aquilo que mais tarde foi
foi traduzido, erroneamente chamado, de os 5 pontos do calvinismo, que é o tulip, né? Que na realidade Tulip. que não são os 5 pontos. Os 5 pontos de Calvino são outros, né? Não são esses propriamente. A exaltação da criação, né? É um ponto do calvinismo que não está na tulip, por exemplo. Quem criou, pastor? Se tem alguma ideia, quem deu a origem? Ei, vamos fechar esse sínodo. Foi um sínodo de Dort, né? Na cidade holandesa de Dort. E nesse sínodo, a igreja deu resposta aos remonstrantes, que eram os remonstrantes, né? Que eram os discípulos de Armínio, né? Os discípulos de Armínio, que levantaram 5 pontos para serem tratados dentro do sínodo. E a resposta a esses 5 pontos foi a tulip. Foram esses 5 pontos que erroneamente é chamado de pontos, os 5 pontos de Calvino, né? Detalhe, os dois não estavam vivos nessa época, mas... Não. Coitados dos dois. No negócio, coitados, né? Nem Calvino, nem Armínio. Foram os fanboys, assim, que criaram toda essa crise. Os discípulos se acharam na incumbência e no direito de usarem o nome tanto de um como de outro e dizer, é assim que nós vamos tratá-los. Por que nessa época não existia direitos autorais, hein? Pois é. Já morgava um bocado de discussão já nessa brincadeira. Então essa questão da união mística, isso é um ponto fundamental da doutrina de Calvino e da teologia reformada, sustentada nas confissões, nos documentos da teologia reformada, né, da igreja reformada em si, dessa reforma que foi considerada a reforma holandesa, a reforma suíça, a reforma francesa, a reforma húngara e assim sucessivamente. E há um outro ponto, além desses que eu mencionei, né, da centralidade das escrituras, da depravação do homem, da obra vicária, substitutiva, penal de Cristo, da pregação das escrituras, especificamente do evangelho, centrado nessas colunas fundamentais, da exaltação da criação, e o chamado, nem tanto esse, né, porque pode haver variação, o governo da igreja. O governo da igreja, o ponto em que há concordância entre as reformas é que o governo da igreja ele deve ser feito para a glória de Deus, né? São aqueles 5 pontos iniciais, os solas da reforma, né? Então você tem o sola fide, o sola scriptura, solos Christus, você tem o soli deo gloria e o sola gratia, né? São esses 5 pontos fundamentais que podem definir uma igreja reformada, somado a esses outros aspectos, né? Da centralidade, da exaltação da criação, vamos falar um pouco dessa exaltação da criação, do entendimento de que a cultura e a arte elas podem ser feitas para a glória de Deus, né? De que nem tudo que é feito pelo homem é feito como resultado da maldade ou para ferir a santidade de Deus, porque por meio da graça comum, né, o Espírito de Deus age não só na criação humana, como na natureza também. Você olha uma paisagem, ali é impossível você não glorificar a Deus com aquela paisagem, né? Com certos lugares que você visita, com tanto bem que ainda se faz presente numa natureza que está caída por consequência do pecado humano, né? E talvez nós possamos falar aqui se os documentos que fundamentam ou que um cristão, uma igreja reformada deve subscrever para ser reformada, se esses documentos têm diferenças entre si. Existem pequenos acidentes, formas de concepção do documento. Um é feito em um sistema de perguntas e respostas, que são os catecismos. Outros são confissões propriamente, né, como a confissão belga, né, que começa com artigos que são declarações de fé, o artigo do único Deus, como conhecemos a Deus. Olha aí, Calvino.
como conhecemos a Deus, a palavra de Deus, do artigo 3, os livros canônicos, aqueles que não são canônicos, a autoridade das Sagradas Escrituras, a diferença entre livros canônicos e apócrifos, a Sagrada Escritura como perfeita e completa, a Trindade, todos esses são pontos que qualquer igreja reformada, para ser reformada, tem que considerar, né? Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus, isso faz parte da Trindade. A criação do mundo, a criação dos anjos. E aqui é um elemento muito interessante, né? Porque nesse artigo 12 da Confissão Belga, ele diz que cremos que o Pai, por seu verbo, quer dizer, por seu Filho, criou do nada, é uma criação ex nihilo, uma criação do nada, o céu, a terra e todas as criaturas, quando bem lhe aprouve, né? A cada criatura ele deu sua própria natureza. As aves elas voam, os animais, uns têm velocidade, outros têm capacidade visual mais apurada, né? Outros têm uma capacidade de resistência mais fortificada, e assim sucessivamente. Deus deu qualidades diferentes dentro da sua própria natureza para cada animal, para cada planta e obviamente para os seres humanos, a quem Deus criou homem e mulher. E consequentemente, diz aí que ele sustenta todas as coisas pelo seu poder, segundo a sua eterna providência, seu infinito poder, e etc, etc. Também fala aqui sobre a criação dos anjos, que Deus ele criou os anjos, e existem anjos bons e anjos maus, né? Os anjos maus são os demônios, mas fala também sobre a criação de espíritos, né? De seres celestiais, seres espirituais. Nós hoje estamos vivendo uma perspectiva no mundo, muita gente fala sobre OVNIs, seres extraterrestres. Posso entrar aqui um pouco nisso? Seres extraterrestres, OVNIs e não sei o que e tal, ETs, mas tudo isso as escrituras já dizem, já falam sobre seres celestiais, sobre seres espirituais, já fala sobre espíritos, né? Às vezes a pessoa diz assim, mas ser um cristão reformado é alguém que não acredita na existência de espíritos. Opa, peraí, e a alma humana, né? E mais, existem espíritos sim, espíritos do mal e espíritos de pessoas, e obviamente alguns teólogos falam também de seres espirituais, vamos colocar assim, de camadas, de dimensões diferentes, que tudo faz parte desse grande guarda-chuva que é a criação de Deus. Tudo está sob essa direção da providência e do poder de Deus, né? Peraí, mas deixa, que agora eu fiquei meio assim, espírito de pessoas, espírito alma, né? Não é o espírito que o cara morreu e volta para puxar o pé. Não, né? Não nesse sentido. Que eu fiquei também, eu disse, espírito alma. Meu Deus, não, espírito alma, né? Porque inclusive a própria a ressurreição, que muita gente tem dificuldade em entender como é que se dará a ressurreição final com a volta de Jesus. A ressurreição é a ressurreição do corpo, né? É a glorificação do corpo, porque o espírito já vai estar lá. No momento em que Jesus volta, ele volta com os espíritos, ele volta com os anjos, né? Se dá a parousia. No momento da volta existe a ressurreição, né? E o arrebatamento, que o pessoal fala, que na realidade eles colocam dentro daquela mitologia, que eu chamo assim, não é teologia, uma mitologia de Deixados para Trás. Quem assistiu aqueles filmezinhos, né, de Deixados para Trás, na época que tinha DVD, né? Eu lembro que uma vez eu fui ver Deixados para Trás, a turma fazia, acho que eu já contei já para Renan, já contei para Alex, a turma foi assistir Deixados para Trás, e a cena acontecia lá não é spoiler mais, né? Um filme velho daquele. Não é spoiler. O momento lá que aparece no Muro das Lamentações e cumprindo a promessa, a galera gritando. Foi numa igreja que eu fui ver isso, rapaz. E a turma era do fogo. Era um negócio rolando e os caras, glória a Deus! Eu disse, meu irmão, é um filme, velho. O outro tava quase dizendo, bicho, é um filme. Mas assim, enfim, né? Pois é. E aí, essa questão, né? Eles colocam a volta de Jesus até na questão pré-milenista, né? Na visão pré-milenista, a volta de Jesus, ela se dá num momento, depois, nesse momento acontece o arrebatamento, depois é que ele volta, 7 anos depois da grande tribulação, é que ele volta definitivamente, etc, etc, etc.
Mas enfim, não é bem isso que as escrituras falam, né? Falam que no momento em que a volta de Jesus, que é chamada parousia no grego, no momento em que ela ocorrerá também o arrebatamento e a ressurreição dos mortos, dos corpos. E aí os corpos dos salvos e dos não salvos serão, de fato, revigorados, transformados, e haverá essa união novamente entre o espírito e o corpo, né? Então o espírito, claro que existe. Mas aí eu estou falando, como a confissão belga sustenta, da existência de espíritos, no plural, de anjos também no plural, porque o erro dos maniqueus é que eles diziam que os demônios, eles tinham sua origem em si, eles são maus por natureza. Na realidade é por escolha, né? Não necessariamente por natureza. E em segundo lugar, os saduceus, eles negavam a existência de espíritos, a existência da ressurreição dos mortos e também a existência dos próprios demônios, né? E dos anjos e por aí vai. Naquela grande polêmica com Jesus, quem é que vai se casar com aquela mulher que teve 7 maridos, né? Todos eles irmãos e etc, etc. E Jesus disse de maneira muito clara que no reino dos céus não será assim, não haverá casamento, ninguém vai se dar em casamento, né? Porque todos serão como os anjos. Todos serão como os anjos. Então, o casamento é algo que está estabelecido unicamente aqui, para a ordem social, para a própria preservação da espécie, para a multiplicação da espécie, estabelecido pelo próprio Deus aqui na Terra, né? Então, é muito interessante porque nessa onda ufológica que nós temos hoje, muita gente acredita que a igreja não tenha tratado sobre isso, mas nesses documentos já há temáticas relacionadas e que podem ser facilmente interpretadas, como por exemplo na confissão belga, que fala sobre a existência de anjos, do bem, do mal, e fala a existência de espíritos e de seres celestiais, como se vê na carta no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse e nas cartas de Paulo também, quando ele vai falar sobre isso, né? Então, se alguém me perguntasse, mas vem cá, existe de fato seres extraterrestres? Claro que existem. Os anjos são extraterrestres, Deus é extraterrestre, não tem o seu lugar de nascimento na própria terra, não foi tirado do pó da terra. Nós sim somos terrestres, nós sim nascemos daqui, fomos tirados daqui. Tem uma questão também dentro sobre ser reformado. Eu não sei se isso dentro da academia isso é considerado, ou se criou-se nos ambientes da igreja a ideia do calvinista, não, do reformado estricto e lato sensu. Como é que se dá isso? O porquê que foi definido isso? Eu acho que isso é uma questão de dificuldade de compreender essas vertentes da reforma, né? E também de uma dificuldade do próprio coração humano de ter que criar uma identidade para si a partir de algo histórico, né? Então se fala de reformado stricto sensus, reformado lato sensus, mas para mim essas nomenclaturas elas estarão mais presentes no senso comum, né? No senso comum da própria igreja, do cristão, mas não tem muito significado, não tem muito significado hoje, né? Porque se você pegar um reformado, um cristão reformado, e um cristão que não seja reformado, olha como eu estou lhe chamando, cristão, eu não estou dizendo que só há salvação naquele que crê conforme a reforma, tá? Então, você pega um cristão reformado, você pega um cristão que é não reformado, e você vai observar diferenças entre eles. Uma muito gritante. Hoje em dia as pessoas estão muito acostumadas a não vivenciar a igreja. Ora, isso dentro de uma concepção reformada é impensado. E vivenciar a igreja não é só a questão de vir para o templo ou para o culto dominical. É vivenciar a igreja em comunidade, em lares, em grupos, porque dentro da reforma, do ensino da reforma,
A igreja ocupa uma centralidade enorme, não só no culto que é feito, digamos assim, no local onde as pessoas se reúnem dominicalmente, que pode ser um templo, que pode ser um espaço, né? Até um espaço que pode ser utilizado como um cenáculo, um restaurante, mas que ali, no momento em que a igreja está reunida, ali o Espírito Santo opera poderosamente. O Espírito, ele não está atrelado à pedra ou à construção, né? Mas a vivência de ser igreja, batismos, ceias, isso é bem reformado. Isso é bem reformado. Então, quando você pega um cristão que, por exemplo, diz assim, não, eu não curto essa da igreja. Eu tenho a minha fé é totalmente individualizada. Eu não curto viver ou conviver comunitariamente com outras pessoas que têm a minha fé ou que têm uma fé semelhante, né, em termos de pensamento, nesse caso. Então, não curto viver isso. Então, você, na realidade, você não pode se chamar de reformado. Você não pode se auto-intitular reformado, porque a igreja reformada, o cristão reformado, ele entende a vivência da fé dele dentro de uma comunidade e não fora, e não de maneira individualizada. Ele é parte de um todo, ele é parte de um povo que foi levantado e que transcende o espaço, os limítrofes das fronteiras, né, dos territórios, dos oceanos. Um povo que transcende os limites do próprio tempo. Ele faz parte de um povo. Então, a fé é vivida comunitariamente. Ela é vivida dentro de uma comunidade. E essa comunidade, ela vai se reunir nas casas, ela vai se reunir nos templos, ela vai se reunir em espaços, propriamente que não seja nem casa, nem templo. E ali o Espírito Santo vai operar poderosamente, porque dentro da comunhão em que se dá, existe o momento da pregação da palavra, a correta administração dos sacramentos. Isso é ser reformado. Isso é ser reformado. Então, um cristão que vive a sua fé de maneira individualizada, ele pode até se intitular assim, não, eu sou um cristão reformado. Não, não é. Não é reformado. Reformado vive a fé de maneira comunitária. Então, vive a fé em meio a um povo. Ah, mas o povo é um povo que, como toda rosa, tem os seus espinhos. Exatamente. E é aí que Deus trabalha no seu coração. É aí que Deus trabalha no seu coração. É aí que Deus trabalha na sua percepção em relação aos outros, né? Como é que eu vou aprender sobre a graça de Deus e aprender empiricamente sobre a graça de Deus e entender que eu sou alguém que fui completamente perdoado e aceito dentro de uma família, apesar de mim mesmo, apesar de quem eu sou, apesar de como eu sou, apesar das minhas paranoias, apesar das minhas loucuras, apesar de quem eu sou, eu fui aceito por Deus, não é? Então, como é que eu vou entender isso de maneira tão empírica se eu não estiver no meio de um povo que também tem as suas dificuldades? Até para que eu possa expressar e até para que eu possa melhor ser alguém que foi objeto da graça de Deus e ser alguém que agora vai servir a outras pessoas nessa graça, ou doar essa graça da qual ele foi objeto. É para isso que eu estou no meio de um povo, no meio de um rosedal, onde nesse rosedal existem espinhos. Aí eu vou aprender o que é a graça de Deus, aí eu vou aprender sobre perdão, aí eu vou aprender sobre misericórdia, e aí eu vou aprender sobre mim mesmo, porque não existe diferença nenhuma entre aquele que está ali na igreja e eu, porque aquele que tem os seus problemas e tem os seus defeitos é tão amado pelo Senhor como eu também sou, com os meus problemas e com os meus defeitos, né? Na igreja não existem pessoas perfeitas, não existem pessoas perfeitas. A igreja não é perfeita. A igreja, ela é composta de pessoas imperfeitas e que precisam do amor, da graça, da misericórdia, primeiramente de Deus e depois daqueles que foram objetos
dessa mesma graça, dessa mesma misericórdia, desse mesmo amor, para servir aos outros em amor, em graça, em misericórdia, ajuda. Mas isso não significa dizer que você não tem que confrontar. Você vai ter que muitas vezes confrontar o seu irmão, não é? Você vai ter muitas vezes que olhar para ele e dizer: olha, meu irmão, isso aqui está errado, o que você está fazendo está errado. E hoje, no meio de uma sociedade que é uma sociedade basicamente consumista, uma sociedade que apela para o individual, para o individualismo, né? Ser orientado, ser confrontado por outras pessoas é quase uma afronta. É quase uma afronta. A pessoa diz: quem é você para mandar na minha vida? E se existe algo, e esse não é o espírito da reforma, não é o espírito de Cristo, não é o espírito da reforma, não é o espírito de Cristo, não é espírito de ovelha, é espírito de bode, tá? Isso significa dizer que se a pessoa ela não quer ser confrontada, não quer ser orientada, né, ela tem alguma coisa errada. E o erro não está na comunidade, embora haja defeitos na comunidade. O erro está na própria pessoa. E ela tem que repensar a sua fé, a sua vivência, porque a fé cristã é uma fé comunitária, é uma fé coletiva, vivida no meio de um povo. Pastor, atualmente, existe algum ponto da teologia reformada que a igreja brasileira tem negligenciado? Tem. Algum ponto? Tem muitos pontos. Muitos. Vamos entender, a igreja brasileira, eu quero definir aqui como sendo a igreja reformada, ou igreja, primeiramente me defina isso. Pronto, vamos lá. Igreja brasileira no geral? No geral. Geralzão? No geral mesmo. Tem. E mesmo as igrejas reformadas, e que se auto-intitulam, e que batem no peito, dizem: não, eu sou reformado, e a minha igreja é uma igreja reformada, e batem no peito. Até as calvinianas? Até essas calvinianas têm negligenciado, sim, negligenciado alguns pontos importantes da reforma. Mas claro que isso é tratado, porque as igrejas reformadas, elas não são institucionalizadas dentro de uma centralidade, como é, por exemplo, a Igreja Católica. Então tudo se centra naquilo que é chamado o corpo episcopal da Igreja Católica e naquela instituição que é chamada de mãe, né? Ela gera aqueles católicos que vão à missa. Mas a Igreja Católica não são os católicos que vão à missa. A Igreja Católica é aquele corpo de clérigos, de padres, de freiras, de bispos, né? De arcebispos, até chegar no Papa. É eles que definem, né? Então existe uma unidade definida por esse corpo para o que será a liturgia, para o que será a vida do católico, e isso é transmitida para o católico. Então, na Igreja Católica, se por um lado isso é um aspecto que é positivo, mas existem enormes perigos nisso, porque se essa hierarquia institucional ela é tomada por uma ideologia, por um determinado grupo, obviamente que o que é o evangelho vai ser esquecido em pró dessa ideologia ou desse próprio grupo. E ao invés de se falar sobre coisas que são verdadeiramente evangélicas ou do evangelho, ou cristãs, vai se defender ou vai se argumentar aspectos de uma determinada ideologia ou aspectos de uma determinada vertente do pensamento humano que muitas vezes não tem nada a ver com o cristianismo. Mas, por outro lado, a igreja evangélica, a igreja, vamos colocar assim, de maneira geral, a igreja evangélica, ela é muito multifacetada, né? Ela não tem uma estrutura só. E isso para uns é um aspecto negativo, mas existe algo muito positivo nisso, que é a dificuldade de se tomar a hierarquia institucional e de ser contaminado. E por ter esse aspecto multifacetado, que é um aspecto que vem da igreja primitiva, porque a igreja primitiva ela também era multifacetada, né? Ela tinha várias faces diferentes. A igreja de Corinto era uma, a igreja de Tessalônica era outra, embora as duas fossem gregas, mas parecia
haver diferenças em termos de liturgia, em termos de vivência cristã, né? Algumas diferenças eram ressaltadas, não diferenças gritantes, mas haviam diferenças. A igreja dos coptos, a igreja de Roma, a igreja de Constantinopla, melhor dizendo. Então as igrejas, a igreja primitiva de maneira geral, a igreja do primeiro século, a igreja do segundo século, do terceiro século, eram igrejas multifacetadas. E essa vertente multifacetada, ela volta após a reforma, né? Então após a reforma, a partir dessas 4 linhas de reforma, a igreja se torna novamente multifacetada, né? Nesse aspecto mais evangélico. E a partir daí, alguns vão seguir determinados caminhos, outros vão seguir outros caminhos, mas existem pontos da reforma que são negligenciados pelas igrejas de maneira geral. Vou citar alguns deles. Por exemplo, eu poderia dizer aqui que algumas igrejas, elas não são capazes de sustentar o evangelho na sua pregação. São igrejas que pregam autoajuda, igrejas que falam de prosperidade, né, que associam o dízimo a uma obrigação, né, quase que penitente, a ponto de que se você não der o dízimo, você pode estar correndo um sério risco de ir para o inferno, né? E outras coisas assim que são negligenciadas, questão de vida na igreja, disciplina, são questões que são negligenciadas, porque a questão da disciplina não é uma questão que é totalmente reunida ou que faz parte dessas 4 vertentes da teologia reformada, mas está lá, está presente nas igrejas reformadas de maneira geral, não em todas, mas está presente. E a questão da disciplina, ela é negligenciada nos 2 sentidos. A disciplina no sentido de que você tem que buscar o seu próprio alimento, né? Buscar a leitura nas escrituras, fazer a sua oração, e a disciplina em relação ao culto e em relação à sua vida, né? Então há negligências em relação a isso, porque, como eu disse, a igreja evangélica hoje, ela está dentro de uma sociedade que valoriza muito a questão do individualismo, do consumismo, né? Então as pessoas chegam na igreja e chegam muitas vezes para pagar por um serviço. Estou ofertando, estou dando dízimo, então eu quero ser bem tratado, eu quero ter uma igreja que tenha ar-condicionado, eu quero ter uma igreja que tenha serviço para os meus filhos, né, aprenderem sobre o evangelho, eu quero ter uma igreja que possa ter uma banda, um grupo de musical, um grupo de louvor, que possa, serviço streaming. Um serviço streaming, que possa revigorar a minha alma, né? Eu quero ir para a igreja, já que eu estou fazendo esse sacrifício de ir para a igreja, né? Muita gente pensa assim, eu quero sair de lá bem nutrido, leve, né? E quando encontra uma palavra... E um bom atendimento, né? Exato. E quando encontra uma palavra de confrontação, é aí que muitas vezes a igreja, ou a pessoa que tem essa mentalidade consumista, ela, não, é isso aí, eu não vou seguir, ou não foi para mim, essa palavra não foi para mim, e por aí vai, né? Então, por causa desse individualismo, esse consumismo da nossa sociedade hoje, como Bauman, né, um integrante da Escola de Frankfurt, ele vai falar de uma sociedade líquida, uma sociedade que se adapta facilmente e que é pouco dada a compromissos, que é pouco dada a pactos, a alianças, né? É mais dada a um contrato propriamente, porque existe uma diferença entre uma aliança e um contrato, né? Uma aliança não é um contrato, uma aliança é um acordo que se faz entre a pessoa e o corpo de Cristo, que é a igreja, e nesse acordo a pessoa, ela se submete, é um acordo incondicional, não há nenhum tipo de cláusula que, se a igreja não cumprir ou se o corpo não cumprir, ela pode romper unilateralmente aquele tipo de cláusula numa aliança. No contrato existe tudo isso. E como nós somos uma sociedade que vem da ideia de direitos naturais, de contratos, né? A origem do Estado surge a partir de um contrato. Aí estamos falando aqui de Thomas Hobbes, de Locke, Rousseau, né? Estamos em uma sociedade em que o próprio consumo ele é feito ou é regido por contratos, né?
Então existe uma ideia de que aquilo, eu estou pagando, eu estou contribuindo, então eu quero receber alguma coisa em troca, né? E essa ideia não é propriamente reformada, porque na realidade a teologia reformada, ela vai se preocupar em lhe municiar para que você possa servir a outros, né? Na realidade há um chamado para o serviço e não para ser servido. Aqui é uma diferença gritante. As pessoas vêm à igreja hoje para serem servidas e não para servir, e a teologia reformada não sustenta isso. Amém, amém. A gente estava precisando ouvir isso. Acho que a igreja de Cristo precisa ouvir isso, né, Alex? Eu estava precisando ouvir isso. Pois é sempre bom você lembrar disso, de onde viemos e tal. Mas vamos aí para as dicas culturais. Livros, filmes, séries, pode ter a ver com o assunto, pode não ter a ver. O que a gente vem lendo? Pastor, você, qual que você sugeriria aí? Rapaz, são tantos livros interessantes que falam sobre a reforma, que eu, claro, além dos clássicos, né, as institutas da religião cristã de Calvino, que eu aconselho que a pessoa possa ler, além dos documentos produzidos pela igreja, né, a igreja reformada, os documentos dos sínodos, o sínodo de Dort, o catecismo de Heidelberg, a confissão belga breve, o maior catecismo de Westminster. Além disso, há outros catecismos que foram produzidos atualmente, como o Catecismo da Cidade de Timothy Keller. Inclusive há autores muito importantes hoje em dia que estão produzindo verdadeiras pérolas da teologia reformada, como Keller, Timothy Keller, o Tim Keller, D.A. Carson, né? O próprio John Piper. Veja, John Piper é um anglicano, mas é um anglicano mais de linha reformada propriamente. Ele vem daquela reforma, né? E a igreja episcopal anglicana, que ele faz parte, é uma igreja mais centrada, inclusive na sua própria liturgia de culto, mais afim ao calvinianismo ou ao zwinglianismo, vamos dizer assim, né? Então, tem muitos livros que podem ser recomendados aqui. Eu poderia pensar, tem um de Anthony Hopkins que é muito bom, o Hoekman também, que é Salvos pela Graça. Esse livro é espetacular. Foi um livro que me impactou muito. Eu acredito que todo o cristão deveria ler esse livro, Salvos pela Graça, de Hoekman, porque é um livro que traz essa centralidade da teologia reformada de maneira muito sucinta, clara, muito mais clara de como nós estamos falando aqui. Você vai compreender, e com apoios, textos da Bíblia. E é um livro que me impactou. Eu li esse livro há muito tempo atrás, creio que há uns 30 anos atrás. Estou falando um pouco da minha idade já, né? Na realidade, eu comecei, parando para pensar aqui, eu tenho mais de 30 anos, né? Eu tenho mais tempo de convivência com Cristo na igreja do que Paulo teve. Não estou com isso me considerando um Paulo, veja bem o que eu estou dizendo. Mas eu quero dizer que eu tenho já um bom tempo aqui, uma boa caminhada na igreja, sem nunca ter saído, sem nunca ter abandonado a igreja, entendendo a igreja por esse prisma de que a igreja é o lugar onde eu devo estar, são as pessoas com quem eu devo estar, né? Apesar de mim mesmo, e consequentemente eu li esse livro, Salvos pela Graça. Esse livro me impactou muito, muito, e eu acho que é uma leitura obrigatória para toda pessoa que quer entender a teologia reformada. Então, lê Salvos pela Graça, de Hoekman, né? Lê as Institutas da Religião Cristã com uma boa tradução, de Calvino. Lê os documentos da igreja, os livros de Keller, atuais, Fé na Era do Ceticismo, o livro sobre Counterfeit Gods, que agora foi traduzido aqui como Falsos Deuses. Deuses falsos, né? É muito bom. Deus Pródigo. São livros excelentes. Um que fala sobre trabalho e justiça, também muito bom, que
menciona como a fé reformada enxerga toda essa questão de trabalho social, né? Que é muito próprio também da igreja, desde o seu século XVI até hoje. E, consequentemente, tem muitos livros que eu posso recomendar aqui, né? Livros que podem ser lidos para o crescimento espiritual, né? Amém. Eu quero indicar uma mensagem que eu escutei ontem pela manhã na minha casa, do Luciano Subirá, que é o preço da maturidade. Foi uma ministração dele na conferência de Jesus Cop, agora de 2019, né, que passou. Muito, muito, muito boa, falou muito comigo, uns 55 minutos ali com o Subirá. Então, deixo a dica aí para você, tá bom? Deus abençoe. Eu quero indicar a Confissão de Fé de Westminster. Tem livros aí, se você não tem muita animação em ler, então lê o breve catecismo, que é resumidinho. Eu acho que é bem interessante. São coisas importantíssimas serem resgatadas. Com certeza. E tem um livro que, se a pessoa for fazer seminário, em qualquer seminário, tá? O seminário presbiteriano, o seminário pentecostal, tem um livro que você precisa ler, que é um livro de Parsons, é o livro do Burke Parsons, que é um livro sobre Calvino. É João Calvino, Amor à Devoção, Doutrina e Glória de Deus. Amor à Devoção, Doutrina e Glória de Deus. Foi um livro que foi publicado em 2010, que é muito bom. Eu já vi esse livro. Excelente esse livro, e que vai fazer você entender como o Parsons, juntamente com outros autores, eles vão descrever a respeito de Calvino, das doutrinas de Calvino, para você entender o que é essas doutrinas, e como essas doutrinas elas se centram muito mais na questão do serviço, da piedade, da união mística, né? Do conhecimento de Deus, do conhecimento das Escrituras, mais do que propriamente na questão da predestinação. Isso para que um seminarista, alguém que for realmente fazer um seminário, possa entender quem foi Calvino de fato, né? Quem foi esse importante nome da reforma continental, da reforma ali na Suíça, também seguido por Zwingli, etc. Massa. Então, João Calvino, Amor à Devoção, Doutrina e Glória de Deus. Esse livro é muito bom. Massa. A gente está terminando o nosso Cuscuz Cast, episódio 19, com muita alegria, com um bate-papo extremamente produtivo. Espero tê-lo em outras vezes aqui. Eu agradeço o fato de vocês terem me convidado. Para mim vai ser um prazer enorme voltar em outras ocasiões. Espero não ter falado muito. Eu costumo falar bastante, me empolgo bastante. Não, mas olha... Às vezes eu divago bastante, viajo na maionese. Não, meu irmão. Não, meu irmão. Olha, gente, eu tive a oportunidade de ser aluno de Dival num curso, quando eu estava lá na Igreja Ponte, que foi sobre 5 solas. Rapaz, a aula, 1h30 passava rápido. E meu irmão, vou dizer um negócio para você. Você fala com coração, com vida, e isso anima. Então não fica cansativo. Não fica. Eu posso falar isso. Acho que Alex também tem hora que eu trocava olhar assim para Alex e dizer, rapaz, tá bom, né? A gente já às vezes faz sinal de olhar, que a gente já vai pegando. E foi muito bom, sabe? E eu já sabia, pelo que eu te conheço, que ia ser muito bom, entendeu? E eu glorifico a Deus pela tua vida. Amém. Né? Por quão importante você foi para mim e para a vida da minha esposa lá durante o tempo que a gente esteve na ponte, né? E eu quero agradecer muito a Deus por você ter vindo, quero agradecer muito a Deus pela oportunidade de ter o Cuscuz Cast. E para te encontrar no Instagram, como é que a gente faz? Meu Instagram é prof, com F mudo, né? Prof Valdemir, com W, né? Prof Valdemir, @Prof Valdemir. É um Instagram que eu uso também para as aulas que eu dou, né? Em cursinho e tal. Que eu também sou professor, além de ser pastor, sou professor. Eu sou professor do ensino médio, tenho cursinhos de pré-vestibular, Enem, e aí eu uso também esse Instagram. E uso a rede do Facebook mais para questões da igreja e tudo isso, né? Pastor Val, muito, muito obrigado. Eu particularmente tive a oportunidade aí na ponte. Umas 2 vezes você ministrou, e assim, não teve nenhuma das 2 vezes que eu fui que eu não saí alimentado. Glórias a Deus por isso.
E estou lisonjeado, de fato, de tê-lo aqui conosco, Cuscuz Cast, edição 19 aí. E foi muito um bate-papo muito gostoso. Acho que fluiu. Tinha coisas, não, deixa eu falar, deixa o homem falar. Deixa eu falar muito. Eu espero que você, meu irmão, que está ouvindo, escute, procure. Eu acho que a reforma ela tem como uma marca, ela saiu dos estudos, ela foi originada pela sede de buscar conhecimento, de ter respaldo, e o respaldo veio nas escrituras. Então, meu irmão, minha irmã, independente de qual linha você seja, calviniana, arminiana, seja qual for, meu irmão, conhecimento. Então busque, leia, procure. Esse 1h15, 20 minutos é muito pouco, acho que pela história, pela contribuição que se tem. E Pastor Val, que Deus continue te abençoando, te usando, seja na ponte, onde quer que o senhor vá, que seja um instrumento de Deus aí para levar vida, inspirar vidas a ter um encontro com a vida verdadeira em Cristo Jesus. Viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado. E você, minha gente, Deus abençoe, escute, compartilhe, coloque no seu story, que nós vamos estar juntos aí nessa caminhada. Eu espero que esse bate-papo seja edificante para você, como foi para comigo, como também para o Ediel, tá bom? Um abraço do Gordo, que Deus te abençoe, tchau. Esse podcast foi editado por Cuscuz Cast.